Nós estamos ainda na observação da 40ª porção dessa semana, Balaque, o destruidor, né? Nós estamos diante de dois personagens centrais desta porção. Você vê que Israel, ela é citada, mas ela não está em participação direta na porção dessa semana, cujo o acordo, o contrato entre esses dois personagens, Balaque e Balaão, é feito pelo oferecimento de sortilégios, né? Sortilégios são malefício, artimanhas de um feiticeiro, de um encantador. Ele tem por objetivo sedução. Ele vai seduzir ou por meios e dons dele mesmo, naturais, ou por artifício. Ou ele vai usar de fascinação para agradar irresistivelmente os seus ouvintes. A intenção do sortilégio é encantar uma assembleia, para que essa assembleia sinta-se irresistível para com ele. Então nós estamos diante dessa porção nós precisamos estar muito atentos a ela. Aqui nessa porção nós observamos o contrato entre Balaque e Balaão. O contrato aqui vai unir as suas intenções, as intenções tanto do contratado quanto do contratante, elas vão se fundir. Ambos são considerados malditos, tanto Balaque como Balaão. Balaque é maldito por confiar em Balaão, e Balaão é maldito porque confia em si mesmo, no poder da palavra ao qual ele vai liberar sobre uma assembleia, ao qual deseja lançar sobre uma assembleia e capturá-la, né? Assim diz o texto. Eu convido vocês para em Provérbios capítulo 6. Aqui em Provérbios capítulo 6, nós vamos ver aqui exatamente o conceito destes dois homens. São considerados, como nós falamos pela manhã, homem de Belial, homem mau. Capítulo 6 do livro de Hebreus. Provérbios. Hebreus na cabeça, hein? Provérbios capítulo 6, verso 12. O homem de Belial, o homem vil, anda com perversidade na boca. Lembra que de manhã foi citado que o instrumento daquele que vem com as suas maldições, aqui ele não vem com as armas físicas ou armas poderosas fisicamente, mas ele vem com isso aqui, com perversidade na boca. Ele tem os 3 jeitos: ele acena com os olhos, ele fala com os pés, ele faz sinal com os dedos. A perversidade há no seu coração. Todo tempo ele maquina o mal e anda semeando contendas. Esse é o grande objetivo daquele que vai usar a sua língua para provocar divisões ou fazer Israel ou o povo de Adonai apartar-se dele. Diz assim o texto, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será destruído, sem que haja remédio. É incurável, não tem. Pode falar no microfone, viu, pastor? Ele não é remédio. Aquele já está num estágio que não tem solução. Nesse aqui, não porque Adonai não seja poderoso para estabelecer a justiça, não é isso. Não é porque ele é entregue aqui às suas próprias concupiscências. O salmista no Salmo 81, quer ver? Ele fala alguma coisa sobre isso. Quer ver? Ele fala bem assim: enche bem a tua boca, abre bem a tua boca e eu encherei. Deixa eu ver aqui, não está na minha... Salmo 81, é salmo aqui do 5º dia da semana. Esse salmo nós oramos toda quinta-feira. E ele fica gravado na minha mente. Ele diz assim, o salmista. Salmo 81.
Olha só, lá no verso 11, diz assim: mas o meu povo... Não, antes. Olha, ele diz assim, ó, verso 8: ouve-me, ó povo meu, e eu te admoestarei. Ó Israel, se tão somente me ouvisses, se não desse ouvido ao fraudulento, ele está falando, se somente me ouvisse, não haverá entre ti Deus estrangeiro, não te prostrarás ante o Deus estranho. Eu sou o eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito. Ele fala assim: abre bem a tua boca, e eu encherei. Ele está falando assim: abre bem a tua boca, que eu vou te nutrir com Torá, com a minha palavra, para que você esteja vacinado contra qualquer tipo de operação que vai desviar a mim ou a você do nosso Elohim. Ele está falando que ele vai proteger a mim e a você dos encantamentos. Abre bem a tua boca e eu encherei, para que você possa saber responder aquilo que vem sem Torá. Olha o verso 11: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Aí ele vai falar assim: não é porque Adonai perdeu o poder, não é isso, mas é porque o povo cria dificuldade. Olha só, se meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos. Imediatamente os inimigos seriam destruídos, e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o eterno se lhe submeteriam, e seu castigo seria eterno. Mas eu te sustentaria com um trigo mais fino, com mel saído da rocha te saciaria. Ele sustenta a mim e você com o que há de melhor nas mãos dele, para que você não caia em nenhum tipo de engano. Aqui, nessa porção, o contrato para Balaão é para encantar Israel, deixar Israel encantado. E isso é fácil de entender para mim e para você, que você sabe que tem aquelas pessoas, ou aqueles, eles têm um dom do encantamento. Eles paralisam uma assembleia com a sua palavra. Esse é o encantamento aqui que está se falando. E o preço do encantamento é para remunerar o obreiro, mas o obreiro da fraude, que hoje de manhã nós falamos. Existe o obreiro da fraude e existe o servo. O obreiro é obreiro. No Salmo 95 fala sobre isso. Porque existe o obreiro e existe o servo. Olha só, o obreiro é uma obra, é o resultado do trabalho realizado. Sim. Ele pode ser um trabalho secular, como ele pode ser um trabalho religioso. Eu venho aqui e faço a limpeza. Eu fiz uma obra aqui. Esse é o resultado de uma obra. Isso. Então, o obreiro é aquele que trabalha, é um operário trabalhador. Perfeito. Esse é o obreiro. É um operário, é um Só obrador. que, aonde ele se engana? Quando ele tem interesses próprios. Isso. Ele se negocia por causa de dinheiro, é o caso de Balaão. Quando há um interesse além daquilo que é permitido. Por exemplo, quando nós falamos que não há como chegar até os céus a música, porque ela está toda com a música gospel. Sim. A música cantando a palavra, não, você está proferindo a palavra de Adonai. Você veio aqui e só colocou melodia na palavra. Isso. É totalmente diferente. É uma fala de Isaías, de Jeremias, de Adonai, de Moisés, não é a minha. Então, o que eles fazem? Eles são obreiros. Eles dizem: eu estou trabalhando na obra. Uhum. Mas eles estão dizendo que eles estão trabalhando na obra espiritual. Mas por trás tem um grande ganho. Isso. Há um interesse de ganho. Quer dizer, já desfez tudo aquilo ali. Coração já. Adonai não tem parte com esse obreiro. Isso. Ele não é servo, ele é obreiro. Ele é obreiro da iniquidade. Ele é obreiro da fraude que o salmista fala. Hoje pela manhã havia uma entrevista de uma grande cantora gospel. Grande porque ela é famosa em todo o país aí, e se não me engano até fora do país. E ela foi com a família morar nos Estados Unidos. Exatamente. E a repórter perguntou assim... Ganhou dinheiro no Brasil e foi embora para os Estados Unidos. A repórter perguntou assim: por que você foi morar nos Estados Unidos?
O Joaneiros fez uma excelente pergunta. Por que você saiu do Brasil e veio morar nos Estados Unidos? Isso, não é aqui que você ganha o seu dinheiro? E a dinheiro? resposta dela foi uma resposta tão evasiva que eu fiquei com vergonha por ela, né? Porque ela disse assim, não, porque a minha filha, nós achamos que a nossa filha aqui teria algumas oportunidades para ela, e foi enrolando a repórter ali, enrolou bonito mesmo. Porque há um interesse não de servo, mas de um obreiro, simplesmente uma obra. Porque o servo ele se submete a Elohim. Ele não impede que a Torá seja aplicada. Não impede. O servo, não é? Agora, o obreiro ele vai produzir obras mortas se ele não se submeter à palavra de Adonai e Adonai. Ele não é servo, ele é obreiro só. Então, ele é obreiro de obras mortas. Sabe o que significa isso na náutica? Como? Sabe o que significa obreiro de obras mortas na náutica, na navegação? Na navegação. Olha aqui, obra morta é tudo que num navio se eleva acima da linha de flutuação. É considerado pela náutica de obras mortas. Tudo que se eleva acima da flutuação, em linguagem bíblica, é o quê? O arrogante. Sim. Ele se elevou acima de todos para adquirir dinheiro, posse, posição em nome da fé. Isso. Em nome da fé. A obra dele é fraudulenta. É morta. Morta. Não produz nada. Mais grave ainda. Muito grave. Ele impede a entrada da Torá. Muito grave. Muito e é isso que nós precisamos ficar atentos. É isso que essa paraxá está falando. Porque se nós não ficarmos atentos a isso, nós vamos achar que Balaão é o profeta. O grande profeta Balaão. Várias pessoas perguntam, onde houve o erro de Balaão? Gente, é só lembrar que Moisés que o matou. Perto dos midianitas. Pronto, só lembrar disso. Quem é Moisés? Quem é a envergadura de Moisés? Amigo de Adonai. O servo. Meu servo, Moisés. Que falava face a face com ele. Isso. Essa é grande, mas é muito grande diferença do servo para aquele que simplesmente é uma obra. Seria melhor se ele fizesse a obra e ganhasse o dinheiro dele, mas não pela fé. Simplesmente fizesse, fosse contratado para fazer uma obra. Porque, Léo, olha aqui, o Salmo vai dizer, todos os obreiros da fraude se pavoneiam, é o Salmo 94. Isso. Se pavoneiam, versículo 4. Então, obreiros da fraude, todos que enganam, que fazem um ato de má fé, sua obra é um conjunto de procedimentos, de dissimulações, cujas consequências criam embaraço, prejuízo para o outro que deseja conhecer Adonai e sua Torá. Você impede estabelecimento, justiça. Porque ele olha para a obra daquele obreiro, aquele obreiro tem muitos membros. A igreja está lotada. Quando ele chega aqui, olha essa congregação com pouca gente aqui, Adonai não está aqui, está lá com aquele obreiro da fraude. E nem vem aqui. Nem vem aqui. Não vem. Pergunta quanto tem. Ninguém nos procura para cantar aqui. Alguém procura? Ninguém nem telefona. Baruch Hashem. Não é? Não tem público para eles. Não tem. Graças a Deus que não tem. Que tem pessoas que prescrutam a Torá com cuidado para aprendê-la, para não se desviar do caminho de Adonai. Baruch Hashem. Aqui no verso 4 diz, os obreiros da fraude se pavoneiam. Eu fui olhar essa palavra aqui porque eu não conhecia. Diz assim, exibir-se com muita ostentação. É aquele que é o da fraude, ele vai se exibir, mas ele vai além do nível de flutuação. Ele se eleva demais. Eleva demais. Vai lá comigo lá em 2 Coríntios, Paulo, capítulo 11. Paulo vai alertar Torá, aqui ó, em 2º capítulo. Ele vai alertar uma assembleia, aqui em Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios 11. Ele vai falar sobre esses falsos obreiros. Primeiro, ele é interessante aqui que Paulo, do verso 1, se eu não me engano, até o verso 11 ou 12,
Ele vai falar da condição de servo, ele vai falar dele. Só que é interessante que em momento nenhum você vai ver uma exaltação. Olha só, ele começa a falar bem assim, capítulo 11, 2 Coríntios. Oxalá me suportasseis um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda. Estou zeloso de vós, com zelo de Elohim. Ele diz assim, eu estou cuidando de vocês, porque vocês são de Adonai. Ele fala bem assim, tenho-vos preparado para vos apresentar com uma virgem pura a um marido, a saber, o Messias. Ele está preparando uma assembleia para estar digna, para estar diante do Messias. Por isso que você vai ver que ele vai trabalhar como se fosse um servo de Adonai. Aqui é o verso 3. Como servo de Adonai. Mas temos, verso 3, que assim como a serpente enganou a Eva. Como é que a serpente enganou a Eva? Com a mentira, com a boca, com a língua. Ali fala assim, com a sua astúcia. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade do Messias. Porque você quer apresentar-se diante do Messias como um pavão. Você vai além do que lhe é permitido. Olha só, 4. Pois se alguém for anunciar outro Messias que nós não temos pregado ou ensinado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro ensino que não abraçaste, de boa mente o suportais. E estava falando, fica firme aí, não caia nessa cilada. Mas penso que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento. Já em tudo temos provado isso totalmente entre vós. Pequei, humilhando-me para que vos fosseis exaltados, visto que de graça vos anuncieis o ensino de Elohim. Despojei outras comunidades para vos servir, recebendo delas salário. Está vendo? Esse é o obreiro que trabalha na obra de Adonai. Esse é verdadeiro, tá? Ele fala bem assim, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém foi pesado, pois os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade do Messias está em mim, essa glória não me será tirada nas regiões de Acaia. Por quê? Porque não vos amo, Elohim o sabe, mas o que faço, isso farei, para cortar ocasião aos que a buscam, a fim de que naquilo em que gloriam sejam achados, assim como nós. Aí ele vai falar do obreiro falso. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo do Messias. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros de Satanás, se transformem em ministros da justiça. O fim dele será conforme as suas obras. O que Provérbios capítulo 6 falou? Eles morrerão repentinamente. Serão retirados subitamente, como no raio, como no relâmpago. Aqui, Paulo está ensinando aquilo que a Torá nos ensinou pela manhã, nos ensina até o dia de hoje, e que Yeshua ensina também. Mateus capítulo 7, que a pastora citou hoje de manhã. Vai lá para você ver Mateus capítulo 7. E Yeshua agora ensina do Messias. Mateus capítulo 7. Nós vamos falar do verso 15 ao verso 23. Porque o servo mesmo, lá em Deuteronômio capítulo
15, ele fala que é aquele que fura a orelha. Ele assume um compromisso com Adonai, porque ele o ama. Não tem uma contrapartida, Ulisses. Não tem assim, eu amo Adonai, mas eu quero riquezas. Não há compatibilidade entre eles. Olha o que Yeshua vai ensinar aqui, do verso 7, do capítulo 7, no verso 15. Ele vai falar também para os seus ouvintes: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não dá fruto, toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E Yeshua ainda dá o caminho para que você possa identificar o falso profeta. É o fruto. Aquilo que ele produz, você vai ver se ele é um obreiro da iniquidade, ou obreiro da fraude, ou ele é um servo de Adonai. Os frutos vão identificá-los. E é esse fruto que eu e você precisamos ficar atento para não comê-los. Para não comê-los. Ele diz assim, olha, verso 21. Nem todo que me diz Adon, Adon, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, esse que está nos céus. Esse é o servo. Esse é aquele ao qual ele diz que dará bom fruto. Olha o 22. Muitos me dirão, naquele dia, Adon, Adon, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Lembra que Paulo falou que até Satanás veste diante de luz? Ele fala assim, ó, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Não fizemos a obra, não fomos obreiro, não estávamos lá quando nos chamávamos lá de terno e gritando e falando e anunciando a palavra ali na praça ou em outro lugar. Você vai vê-los em qualquer lugar, não estou dizendo que são todos, mas você precisa saber o fruto. Lembra que Leonardo falou pela manhã? Para que você veja quem é um antecedente, de onde é a descendência do profeta, que vai de qual pai ele é filho, de qual pai ele responde. Aqui Yeshua fala que é aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele diz assim, olha, verso 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outras traduções fala assim, os transgressores da Torá. Os transgressores da Torá, eu acho que tem um que fala assim, não Torá, não tem? Isso. Os transgressores não Torá, aqueles que rejeitam. Yeshua diz, apartai-vos de mim, vós transgressores da Torá. Aquele que não leva a justiça a quem é de direito ter a justiça. O direito à justiça. Vai lá para você ver isso no Salmo 50. Salmo 50. Ele diz assim, olha, deixa eu ver um versículo aqui pra gente. Ah, não, estou no versículo errado. Ele diz assim, olha, aqui é um estabelecimento e um clamor por um juiz. Depois nós vamos para o Salmo 94. Esse salmo é o salmo de hoje. O salmo da porção é 79. Mas o salmo ao qual o Eterno trouxe para nós hoje foi o 94. Ele diz assim, olha, verso 16:
Mas o ímpio, diz o Elohim, que direito tens de recitar as minhas leis ou tomar aliança na minha boca? Ele vai cobrar do fraudulento. Que direito ele tem de citar as Toratut, as leis, os mandamentos de Adonai? Do estatuto. Ele diz assim: tu odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês um ladrão, consentes com ele. Tens parte com os adúlteros. Usa a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. É isso que ocorre aqui com Balaque e Balaão. Eles fazem uma trama para ir contra Israel. Ele diz assim: quando vês um ladrão, consente com ele. Olha o verso 19: usa a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Assenta-te a falar mal contra o teu irmão. Esse é o obreiro da fraude. E falas mal contra o filho de tua mãe. Essas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu. Você achava que Adonai iria se moldar pelo seu ou o meu comportamento. É o obreiro da fraude. Ele fala bem assim: Elohim não verá essas coisas. Salmo 94. Aquele que fez o ouvido não ouvirá. Mas ele fala bem aqui, pensavas que eu era tu, mas eu te repreenderei e tudo porei à tua vista. É assim que ele vai fazer com Balaão. Quando Balaão encontra aquela jumenta, Adonai vai expor ali para o profeta Balaão, falso profeta, o que está dentro dele. Porque o Balaão aqui, ele entra numa espécie de transe quando ele recebe a oferta de dinheiro. Ele fica cego para todas as outras coisas. Adonai vai abrir o olho dele pela jumenta, vai mostrar, aí ele vai ver o anjo, porque ele está em transe, ele está apto para fazer as suas manipulações com as suas palavras de encantamento. Ele fala bem assim: ouvi isso, vós que esqueceis de Elohim, para que não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Não há garantia para o fraudulento, está vendo? Aquele que oferece sacrifício é aquele que é o gratificador, é o sacrificador de gratidão, é o sacrifício de louvor. Aquele que canta a palavra de Adonai, ele me glorifica, diz o Eterno. E é aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei o que? A salvação de Elohim. Aquele que usa sua boca para louvar em agradecimento, um louvor que glorifica o nome de Adonai, esse receberá de Adonai a salvação. Mas ele falou assim: pensavas que eu eras como tu? Não, não é assim. O salmista, no Salmo 94, dessa porção, esse salmo foi tomado por Adonai para nós. Vai lá para você ver. O salmista aqui, nós lemos de manhã assim, não tem importância não, a gente lê de novo. O salmista vai celebrar este poema aqui em total gratidão com Adonai. Por que em gratidão? Porque ele vai clamar por justiça. Igual Miqueias, que a Haftará clama por um rei justo. Aqui, o Salmo 94, o salmista vai celebrar, igual aqui no Salmo 50, ele vai celebrar o nome de Adonai, cantar o nome do Altíssimo, celebrar o nome dele, para que venha para eles o juiz que aplica a justiça de Adonai. Por que ele vai fazer isso? Porque se você começar a ler os Salmos com a seguinte mente, o salmista parece que está numa situação ali desesperadora, porque a loucura humana está em evidência. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Se você sair aí fora, você precisa passar ali na Rua 7. Eu passo ali todos os dias. Todo mundo me cumprimenta ali. Eu passo na Rua 7 todo dia. Mas é a rua mais estranha, eu acho que tem de Vitória. É a Rua 7. Você encontra de tudo na Rua 7. De tudo mesmo. Parece que é uma afronta, Leonardo.
Porque ali morava... Não foi ali que mataram um judeu? Não foi isso? Tem uma história. Muitos anos atrás. É uma fonte, ali encontra-se tudo. O salmista encontra nessa condição. Parece que o mundo vai se desmoronar. Parece que você vai sair ali fora e você é um ET. De tão estranho que está para nós isso aí. O tempo parece, sim, que para o salmista parece que vai se demorar, parece que ele vai se perder. Ele vai para você ver no Salmo 94, você já está lá, eu que não, né? Por isso que tem aquela escritura no Talmud, que a pastora leu hoje de manhã, é um escrito do Talmud, que quando vem a destruição do primeiro templo, não é isso? Muito triste isso aí. Você sente, quando você está lendo, você sente essa questão. Os jovens, na destruição do templo, eles sobem a laje do templo e eles lançam a chave para Adonai. Eu acho que a situação do salmista é essa mesmo, entregando para Adonai, porque parece que não tem solução mais. E ele não agiu bem, eles não foram... Eles falam isso. Eles tinham que ter feito mais, entendeu? Essa é a sensação do salmista. Parece que não fizemos nada ainda, parece que está faltando. É isso quando você está no mundo aí, e essa loucura que o mundo traz, parece que você não fez nada ainda. E não fizemos mesmo, não. Então eles jogam a chave para os céus e devolvem a chave para o dono, que é Adonai. E eles falam bem assim. Eles falam que foram guardiões indignos. Eles falam assim: não fomos dignos de ter as suas chaves nas mãos. O templo foi destruído. Leomar, essa fala do Talmud aí, Paulo conhecia ela muito bem. Paulo, né? Paulo conhecia ela muito bem, por quê? Paulo mesmo. Porque quando você vê a reprovação da obra da casa de Adonai, qual obra ali foi reprovada? Eles jogaram a chave de que casa? Então a obra realizada na casa de Adonai tinha sido reprovada. Olha a gravidade. A gravidade. Só que quem joga as chaves são os obreiros. Porque existe um vínculo permanente entre a obra e o obreiro. A pessoa precisa entender isso. Fala de novo, Léo. Existe As pessoas precisam entender que existe um vínculo permanente. Eu estou voltando por causa da fala da senhora, exatamente para não se dissocia a obra e o obreiro. Entende? Vocês ouviram? Não se a obra é boa, o obreiro é bom. Se a obra é má, o obreiro é mau e vice-versa. O fruto que Yeshua diz. Isso. Essa é uma questão que, quando a gente olha para Parashá Balaque, a Parashá Balaque fala de Balaque e Balão, fala de dois indivíduos. Um que suborna o falso profeta. Nós não necessariamente precisamos ser subornados por terceiros para sermos maus obreiros diante de Adonai. Uma das formas de se olhar esse dueto da Parashá Balaque e Balaão é entender que nós somos os subornadores do nosso próprio ser para apresentarmos uma má obra para Adonai. Isso, pensavas que eu era... Ou seja, porque também fica muito aquela coisa assim, né? Mas Balaão foi subornado. Mas Balaque não tinha poder para encantar. Não, nós somos os nossos subornadores e nós somos os próprios encantadores. Ou seja, a má obra, ela nasce de um alto suborno que nós fazemos para conosco. Qual era o suborno de Balaque? Querer se exaltar. Então, se houver exaltação dentro de nós, é o primeiro passo para nós nos tornarmos um obreiro da fraude. Se nós quisermos nos exaltar. Então, tem que olhar o aspecto de Balaque e Balão como coisas do nosso interior. E por que eu afirmo isso daí sem medo de errar? E aí eu disse que Paulo sabia isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai falar um dos textos que a gente mais bate em cima disso. 1 Coríntios capítulo 3, ele vai explicar isso, Leomar, de uma forma muito, mas muito sutil. E ele provavelmente estava lembrando dessa história talmúdica para poder estar tocando nesse assunto. Verdade, Léo. No verso 10, ele vai dizer assim: segundo a graça de Elohim que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ele está falando de obras pessoais. Paulo começou e alguém vai ter que dar continuidade. Aí ele adverte: cuidado como você vai dar continuidade a isso daí. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Nós vamos ler o verso 11 agora. Aí o texto vai dizer assim, pois ninguém pode pôr outro fundamento
além do que já está posto, qual é o Yeshua. Ou seja, se vocês forem partir do princípio do ensino de Paulo, eu estou ensinando Yeshua. Então não peguem nenhuma base estrutural de Paulo que fuja do judeu Yeshua. Ele está advertindo. Ele ensina. Exatamente. Então, quando o cristianismo desfaz o aspecto judaico da vida de Yeshua, estão tirando o fundamento que Paulo botou e estão criando uma obra desviada daquilo que Paulo deu início. Aí o verso 12: e se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia vai demonstrar. Então, se eu estou dizendo que eu sou, pastor, um obreiro, a minha obra vai ser exposta, porque o dia vem e ela vai ser mostrada. Pelo fogo, Leomar, olha o custo de avaliação da obra. Pelo fogo será revelada. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Esse fogo vem de Adonai. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Essa prova passou, foi aprovada. Esse aqui é o servo. É aquele que faz em linha com a vontade de Adonai. Ele é aprovado por Adonai. Se a obra de alguém se queimar, não suportar a Adonai, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, quem for um mau obreiro tem a sua obra perdida, mas a sua vida ainda pode ser remida pelo custo de passar por este mesmo fogo. Então, pastor, para um obreiro que faz uma obra reprovável, só o fogo para tornar aquele indivíduo salvo. Para se remir de uma obra reprovada, ele tem que passar pelo fogo e sobreviver ao fogo para ser salvo. Ele não tem mais obra. Ele tem a salvação como recurso final para ele. É o recurso último. Mas olha porque eu disse que Paulo conhece a história talmúdica aqui. Não sabeis vós que sois santuário de Elohim e que o Espírito de Elohim habita em vós? Aonde está sendo a obra provada? No interior do homem. Se alguém destruir o santuário de Elohim, ou seja, se eu for um obreiro que destrói aquilo que eu construí como uma casa para Elohim habitar, Elohim o destruirá. E o que você falou, a resposta de Adonai vem rápido. É rápido, o julgamento é imediato. Pois o santuário de Elohim, que sois vós, é sagrado. O obreiro que desvia o sagrado, ele está descaracterizando a casa de Adonai como um lugar sagrado. Então o vínculo entre obra e obreiro, ela é permanente. Aqui ele está dizendo que a obra vai passar pelo fogo, mas que o obreiro dessa obra vai ser destruído. Mas ele pode ser salvo pelo fogo. Balaão não conseguiu atingir esse fogo para viver. Mas Jó conheceu. Se você for lá no capítulo 19 de Jó, vai dizer assim, que o fogo veio sobre o meu corpo, para que a minha carne visse o meu Redentor. Nossa, muito bonito. Eu estou falando essa palavra de Jó aqui agora, porque ele falou para um jovem aqui embaixo agora, na hora que ele estava se despedindo da casa. O jovem saindo pela porta, ele falou assim, eu vou fazer paz com ele, mas eu vou consumi-lo. Uma excelência, mas eu vou ter que consumi-lo. Consumi-lo. Isso significa um indivíduo que teve uma obra reprovada por Adonai, mas se ele a suportar o fogo de Adonai que vem sobre ele, ele ainda pode se reerguer, mas a obra foi reprovada. E aí a vida do indivíduo está em risco, porque se a obra morreu, a vida do obreiro está em risco. É isso que a pastora está gritando desde manhã aqui. Desde manhã. Você lembra quando nós falávamos há um tempo atrás que a perfeita harmonia da vida judaica é quando não se dissocia os membros de uma sinagoga da obra da sinagoga? Você olha para a sinagoga, você reconhece que aquilo é obra de fulano de tal, porque o obreiro e a obra não se dissociam. Se não houver esse vínculo... Quando desassocia por dissimulação, vai lá em Jó. Jó capítulo 19... Isso. A pastora pediu para ir lá em Jó 19. O eterno é palpável nessa casa, gente. Ele pegou o rapaz ali, que o rapaz saiu desnorteado. Achou que estava indo embora com uma boa notícia. Ele ouviu que Adonai vai consumi-lo pelo fogo. Se ele entender que é uma boa notícia, né? Mas isso faz parte, né, do aprendizado.
Quer ver? Ó? Paulo mesmo ensina que diz que às vezes a repreensão parece, no momento, não parece agradável. Aqui, ó, é Jó 19, do verso 25 e 26. 25. É do 25 até o fim. Hã? Isso. Ela está lendo o 24 aqui agora. Aí o 25 vai dizer assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda minha carne, verei a Elohim. Vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus próprios olhos, eu e não os outros, como o meu coração anseia dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos, visto que a raiz da aflição se acha nele? Temei vós a espada, pois o furor traz os castigos da espada. Então sabereis que há um juízo. Jó suportou aquele fogo queimar até a pele, mas na carne que sobrou ele viu o Redentor. Ele falou isso para o rapaz ali embaixo agora. Que maravilha. 3 testemunhos. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Porque é Malaquias que fala que o sujeito tem que passar suportar o fogo. Não é isso? Você passa pela água, são as ações de purificações, pela água e pelo fogo. Paulo aprendeu essas coisas com Gamaliel, não foi? Porque ele fala ali, não é no Atos que fala bem assim, bom, se a obra, né, ali de Paulo, falou assim, se proceder, a obra está, se continuar, porque a obra está correta. Deixa. Você pode se levantar contra Adonai. Isso aí, é isso que ele fala. Deixa ele quieto. Isso aí. Deixa ele fazer a obra. Se ela for reprovada, Adonai vai fazer o quê? Lançar sobre ele fogo. E não é. E não foi. Baruch Hashem que não foi. Vamos concluir com o Salmo lá, 94. Eu preciso concluir com o Salmo 94, porque ele inicia e ele termina essa porção. No verso 2, ele vai clamar: surge um juiz da terra. O Salmo 94, nós poderíamos lançar esse salmo nas nossas orações diárias, né? Que Adonai, né, Rita? Que Adonai já nos colocou na nossa boca. Ele diz assim, olha: exalta-te o juiz da terra e dá pago aos soberbos. Ele clama para que a justiça de Adonai estabeleça. No outro verso, em outra versão, diz assim: surge o juiz da terra, retorna a retribuição contra os orgulhosos. Verso 3: até quando os criminosos, Adonai? Até quando os criminosos exultarão? Eles se exprimem, falam com arrogância. Todos os obreiros da fraude se pavoneiam. Eles oprimem o teu povo, Adonai. Eles oprimem e violentam tua posse, a tua terra. Está vendo como o obreiro da fraude, ele é exatamente aquilo que nós falamos do conceito de Balaque e de Balaão. Eles são violentos, eles violentam a Torá o tempo todo. Matam a viúva e o meteco, assassinam os órfãos e dizem: e a não vê. Elohim de Jacó não discerne, no verso 7. Ele diz, ele fala assim no verso 7, dizem: o Eterno não vê, nem para isso atenta o Elohim de Jacó. Atendei honestos entre o povo, vós incessado, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, o que formou o olho não verá, aquele que repreende as nações não castigará. Olha o verso 16. Quer que lê todo? Então vamos: aquele que repreende as nações não castigará, aquele que dá ao homem conhecimento não saberá. O Eterno conhece o pensamento do homem e sabe que são vaidade. É em marcha o homem a quem repreendes, ó Eterno, e a quem ensinas a tua Torá. Tu lhes dás descanso dos dias maus, até que abra a cova para o ímpio, pois o Eterno não rejeitará o seu povo, jamais desamparará sua herança. O juízo voltará a ser fundado na retidão, e hão de segui-los todos os retos de coração. Quem se levantará diante de mim a favor dos obreiros da fraude? Ele está perguntando.
Quem é que vai ter coragem de levantar-se a favor de Balaão? Quem? Diz ele: se o Eterno não for o meu auxílio, já minha alma habitaria em lugar do silêncio, na morte. Quando eu disse: o meu pé vacila, o teu amor eterno me susteve, multiplicando-se dentro em mim os meus cuidados, as tuas consolações alegraram a minha alma. Por isso que eu falei, Léo, que ele deve ter ficado feliz de receber essa oportunidade. Ele ainda está espantado, ainda não conseguiu chegar à etapa da alegria, ele ainda está sofrendo gol. Leonardo é bom. Tem fases, né? Ele está na primeira fase da pancada, né? Atordoado. Acorrem com estrépito contra a vida do justo e condenam o sangue inocente, mas o Eterno é meu alto retiro, o meu Elohim, a rocha em que me refugio. Ele fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Eterno, nosso Elohim, os destruirá. O verso 23 resume aquilo que Leonardo falou, que nós mesmos nos defraudamos, nós mesmos, somos nós. Ele fala bem assim, olha, fará recair sobre ele a sua própria iniquidade e o destruirá na sua própria malícia. O Eterno, nosso Elohim, o destruirá. Que nós possamos iniciar uma semana diante do Eterno, na meditação daquilo que Ele nos ensinou o dia de hoje. E o Eterno termina como rei, dando a oportunidade a um jovem. Aí você pensa assim, por que não foi comigo, né? A sua vez e a minha também vai chegar. Mas a oportunidade que ele deu para esse jovem é uma oportunidade que nós todos deveríamos desejar, para que nós fôssemos salvos, nem que fosse pelo fogo, para que a obra do Eterno permaneça. Pai, muito obrigado por essa tarde na tua casa, na tua presença, que verdadeiramente nós possamos nos vestirmos de servidão e ser servos, para que a tua obra venha a refletir em nós que verdadeiramente o que o Senhor nos ensina, seja com esta casa, seja com cada jovem desta casa. Fala não só a esse jovem, mas fala às mulheres, fala principalmente aos homens que precisam assumir as responsabilidades e o zelo que o Eterno entregou em nossas mãos. Que o Senhor venha falar aos nossos idosos, restabelecendo a força física, mas também a força espiritual, para que eles possam ficar de pé, para que eles possam ser testemunho de tudo aquilo que o Senhor tem ensinado a cada um de nós. E assim nós oramos diante da tua Torá, em nome de